Muito bem, mais um Leadercast, mais um Café Brasil com o seu especial Leadercast. Eu sempre começo contando como é que a pessoa veio parar aqui, né? E nesse caso aqui é bastante interessante, porque sempre que eu encontro na mídia pessoas que não dizem o que os outros querem ouvir, mas dizem aquilo que tem que ser dito com personalidade, com assertividade, eu fico fascinado, né? E no caso dessa convidada de hoje aqui foi exatamente assim. Eu vi ela participando de vários programas, vi ela e ali vai e não tem papas na língua, né? Falei, cara, que legal. E o tema que ela atua é um tema que para mim é muito caro. Eu falei, cara, eu vou tentar um contato com ela. Fiz um contato por tweet e ela foi exatamente igual no tweet como é na televisão, né? Porque eu falei para ela, olha, eu queria conversar com você, não sei o que. Ela respondeu o tweet dizendo assim, eu falo sobre educação, ponto. Falei, pô, mas é exatamente isso. E a gente conversou um bom bocado e agora deu certo. Então está aqui comigo. Eu sempre começo o programa com 3 perguntas, né? São as únicas que eu exijo que você seja... Você tem que ir na linha. Depois você pode inventar uma outra. Essas 3 não, tá? Seu nome, sua idade e o que você faz. A idade, mulheres eu até deixo mais flexível, mas seu nome, sua idade e o que você faz. Meu nome é Ilona Beth Guerrazi, eu tenho mais nomes do que isso, mas esse é o meu nome profissional. Eu tenho 56 anos e eu sou consultora de política educacional. Nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro. Carioca? Sim, carioca de Copacabana. Até uns 15 anos. Depois eu vim morar em São Paulo e depois eu voltei para o Rio e fiz faculdade lá. Tá. Essa ideia da educação, como é que isso aparece na tua... Como é que você chega? Como é que tromba na tua vida? Era assim, quero ser professora quando crescer? Como é que é? Na verdade, eu queria, tá? Eu queria ser professora. Na época de fazer vestibular, eu estava querendo estudar pedagogia. Minha mãe falou que você é doida, você é professora ridícula de esperar marido, de jeito nenhum. Aí eu também gostava muito de biologia, de química na escola tal. Aí resolvi fazer nutrição, que também, enfim, não tinha muita orientação, né? E aí acabou que eu, por acaso, fui trabalhar na iniciativa privada, em banco, não sei o quê. Aprendi bastante coisa sobre gestão, foi bem interessante. Aliás, eu acho que a minha carreira é bastante interessante, bastante eclética. Mas eu tinha uma coisa, um desejo interno que eu nunca conseguia realizar, que era fazer trabalho voluntário, ajudar as pessoas, que era a razão pela qual eu queria ter sido pedagoga e depois nutricionista, etc. Mas só de olhar, quando eu fiz faculdade, eu olhava para o setor público, me deu um pavor, um nojo, uma indignação tão grande que eu falei, nunca vou trabalhar no setor público, veja bem. Aí eu estava trabalhando num banco, na iniciativa privada, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Fundação do Jorge Paulo Lemann, na primeira, que era a Fundação Estudar. E aí eu pensei que eu poderia juntar as duas coisas, que era ter um trabalho que eu gostasse, interessante, numa instituição cercada de pessoas inteligentes, porque isso no Brasil também é uma questão, né? Você trabalhar com pessoas inteligentes, sim, é raridade e é uma super sorte. E também nessa área de filantropia, de educação, que era uma coisa que lá atrás, né, quando eu era mais jovenzinha, eu queria ter feito. Então foi bem interessante. Foi um trabalho que eu fiz durante 16 anos e gostei muito. Você falou que você trabalhou no setor privado, em banco? Sim. Você trabalhou em banco, né? E daí você mudou para... Sim, aí como eu estava nessa área do mercado financeiro, sim, aí eu acabei meio que esbarrando no Jorge Paulo, digamos assim, entendeu? Sim. Aí, mas você foi trabalhar num lugar que não tinha nada a ver com o mercado financeiro. Não tinha, né? A gente tem que trabalhar, né? Então, deixa eu te especular um pouquinho, que esse é o meu interesse no programa, né? Essa virada de chave, sabe? Quer dizer, você está construindo uma carreira dentro do mercado financeiro, a gente sabe que ali tem seus padrões, quem está lá dentro, você está trabalhando com números, com uma coisa que bota na planilha, 1 mais 1 dá 2, e se não der 2 dá problema, né? E de repente você vai para um lugar que saiu das exatas e foi para as humanas, né? Essa virada de chave aí, como é que vem a decisão, primeiro, e segundo, como é que isso pega você, quando você entra num ambiente totalmente diferenciado? A decisão é um pouco de acaso, é você ver uma oportunidade muito bacana e falar, nossa, isso deve ser legal, vou tentar. E a outra é você ter preparo, né? Sim. Então, assim, preparo emocional, preparo cognitivo, preparo de conteúdo.
Na área de educação, quando eu fiz essa transição, né, então a primeira coisa que eu tive que fazer, por exemplo, que a questão que estava acontecendo ali na Fundação Estudar, ela estava sendo transferida do Rio para São Paulo e era uma fundação, estrito senso. A primeira coisa que eu tive que estudar foi direito fundacional, né? Eu não entendia nada desse assunto, tive que estudar para poder interagir com o Ministério Público, para poder fazer o que o Ministério Público exigia que a gente fizesse para mudar de lugar, etc e tal, continuar funcionando e tal. Então, eu também tive um período importante nesse início, que foi estudar as questões das entidades sem fins lucrativas e tal, tá? Depois, mais uns anos para frente, foi engraçado, né? Porque eu fui... são 3 sócios grandes, né? 3 sócios mais restritos, digamos assim. Agora aumentou um pouco mais, mas era o Jorge Paulo, Beto, Marcel, cada um começou a abrir sua fundação. Aí o Marcel abriu a dele, não deu certo a primeira gestora. Aí eu falei, não, deixa eu fazer também, já estou fazendo aqui uma. Porque a Fundação Estudar não é muito filantropia, entendeu? Assim, é meio que um investimento em talentos que depois vão te ajudar de alguma maneira, né? E aí a fundação do Marcel era mais nessa linha, que era de pegar os meninos mais bem pobres e dar uma oportunidade educacional para eles. Eu gostei muito de fazer esse trabalho. E aí um dia o Jorge Paulo me chama, assim, numa manhã, me chama e fala assim, você já está arrancando dinheiro dos meus outros sócios, vem arrancar de mim também, eu estou abrindo a minha fundação, você quer dirigir? Eu falei, não se diz não para uma oferta dessa, né? Foi quando ele abriu a Fundação Lema. E aí essa me fez estudar pra caramba. Isso foi em 2001 para 2002, mais ou menos, deve ter sido em dezembro, mais ou menos de 2001. Eu tive que começar a estudar política educacional sem parar, né? Porque assim, o medo que eu tinha de falar besteira em público era brutal. Então, eu comecei a estudar. E era, assim, a minha lógica sempre foi uma lógica de gestão, né? Eu tenho que gerir este negócio aqui, né? Qual é o business plan, né, do negócio? Você tem que entender de política educacional. Aí eu fui estudar, né? Sim. Então, assim, eu não vejo nada muito diferente. O que é legal, o que eu agradeço até muito a Deus, foi assim, as oportunidades incríveis que eu tive na vida. E eu olhava para ela e falava, putz, vou, né? Que foi o que aconteceu agora no governo federal, sim. Né? Caramba, vou respirar fundo, pensa, conta até 10, vou, né? Sim. Então, eu acho que é isso. E aí eu né, faço uma recomendação. Seja uma pessoa estudiosa, seja uma pessoa aplicada, vá fundo naqueles temas que são do seu interesse e outros que não, né? Procure entender o que o mundo está fazendo, naquele determinado setor, etc e tal, ou procure saber, não, mesmo que não seja o seu setor, mas leia muito, seja uma pessoa informada, porque senão a oportunidade passa e, você nem percebe que é uma oportunidade, 2, você não tem coragem de pular nela, né? No famoso cavalo selado, né? Prepare-se, a oportunidade vai aparecer e quando você pega a oportunidade preparado, as pessoas chamam de sorte. Quem olha de fora fala assim, pô, mas que sorte que ela tem, né, cara? Caiu tudo no colo dela, ninguém... É bem característica nossa aqui, né? Mas que legal, então você começa... Quando você começou a estudar política educacional, tá fascinante a nossa conversa aqui, para começo de conversa, tá? Porque toda vez que eu vou conversar com alguém que é o educador, ele vem era um professor que se formou em educação, aprendeu a ensinar e tudo mais, mas esse lado da gestão, do business plan, de dar resultado, isso muito raramente acontece. É muito raro acontecer. E no teu caso, ao contrário, você vem com esse preparo, agora eu vou pegar a educação, né? Quando você mergulha no estudo de política educacional, aquilo te assustou? Aquilo foi um desafio. Quando você olhou a questão essa disciplina política educacional, o que foi que bateu na tua cabeça quando você começou a estudar o assunto? Você falou, cara, esse negócio é muito mais complexo do que eu imaginei que era. Começou a perceber o Brasil, o tamanho do buraco que a gente estava. Como é que foi? Quando você pôs a mão na... Não, a primeira coisa é o seguinte, eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de aprender e tal. Então é bom porque me automotiva a expandir meus horizontes e tentar entender a base do problema. O bom, eu até falei isso para o presidente Bolsonaro, quando eu estive com ele lá na época da saída do Weintraub. O bom do atraso do Brasil, porque quando você começa a ler os dados de educação, de política educacional,
ler, né, o desempenho dos alunos brasileiros e ver como que as políticas educacionais no Brasil são desenhadas, você fala, isso aqui é hopeless, tá? Não tem esperança. Não tem esperança, isso aqui não, né, isso aqui é o fim da picada. Mas o fim da picada, quando você tem referências mundiais de virada de mesa, você só tem um caminho, copiar o caminho dos outros, que é aprender de maneira mais fácil, né? Sim, não, sim. não você quebrando a pedra, mas escolhendo trilhar uma estrada que alguém já abriu para você, uma picada que alguém já abriu para você. E esse é o caso, totalmente, tá? O caso é que o Brasil, por várias razões que a gente pode debater aqui, escolheu não trilhar o mesmo caminho que os países desenvolvidos trilharam. E isso explica o nosso atraso, né? Então, o que há de evidências dizendo o que é que tem que ser feito é brutal. Tá tudo na mesa. A gente pega, se a gente quiser, se as pessoas quiserem construir esse capital político, né, ou gastar capital político para tomar esse tipo de decisão, mas a chance de errar se copiar é muito pequena. Sim. Então eu tenho esperança porque o caminho está trilhado, tá? A gente só precisa copiar. Você está me lembrando aqui, sabe a história do vendedor, os dois vendedores de sapato que vão para a África vender sapato e quando eles voltam com dois relatórios. O relatório do primeiro é o seguinte: estamos ferrados, lá ninguém usa sapato. O relatório do outro é, cara, todas as oportunidades do mundo, lá ninguém usa sapato. Você vê o ambiente, eu posso olhar como temos tudo por fazer ou não tem esperança mais, né? Mas você me lembra, você falando aqui agora, você me traz à mente o Salim Matar, que acaba de sair do governo, e o discurso dele de saída foi o seguinte: cara, eu quero fazer, a gente sabe o que fazer, o presidente quer fazer, a gente começa a fazer, mas o Congresso não quer fazer. E eu descubro que os deputados não estão interessados em fazer. Então, eu olho para aquilo e falo, cara, por que eu vou gastar meu tempo aqui se eles não querem? E eles foram eleitos pelo povo, para tomar as decisões do povo. Então, se eles não querem fazer, quem sou eu para tentar fazer? Não vou conseguir, vou sair daqui do governo, né? É mais do que isso, tá? Então, eu acho mas que ele não falou tudo. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você está num ambiente privado, né? Aqui onde a gente sabe como é que funciona, né? Onde você voa, quanto mais competente você for, mais alto você vai voar, né? Tem aquela política interna, mas é bem diferente. E de repente você é convidada para ir para o ambiente do serviço público. Só que além de você ir para o serviço público, você vai num momento de caos total. O Weintraub tinha acabado de sair. Não, foi antes dele sair. Foi ele que me convidou. Então foi na mudança. Ele tinha entrado, é isso? Não, foi assim. Foi em final de março, mais ou menos, início de abril. Iniciou a pandemia. Tá? E a única razão pela qual eu aceitei foi por causa da pandemia, porque eu percebi que a pandemia seria um esforço brutal da oposição para derrubar o presidente. Tá? E eu falei, olha, eu tô aqui, é a minha hora de dar a minha cota de sacrifício por esse país, né? Sim. Porque desde da transição para o governo Bolsonaro, algumas pessoas tinham me perguntado se eu gostaria de trabalhar no governo, e eu já tinha te dito que eu tinha visto o setor público de perto e jurado para mim mesma que eu jamais trabalharia no setor público. Só que eu estava vendo o que estava se armando para o Bolsonaro. E aí eu falei, bom, tenho que dar eu sou uma cidadã brasileira, eu acredito nesse governo e eu vou dar a minha cota de sacrifício, então eu aceitei. Mas eu já vinha trabalhando da minha casa para ajudar o professor Carlos Nadalim, que é o secretário de alfabetização de alfabetização, desde o início do governo. Quando eu li a Política Nacional de Alfabetização e entendi o plano, naquela época eu comentava sobre educação na CBN, então eu tinha a obrigação de estudar as políticas públicas, principalmente nacionais, para comentar na rádio. Quando eu li aquele plano, eu falei, meu Deus do céu, o Brasil tem salvação. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A minha tese de doutorado na USP foi sobre Sobral. Eu fui entender
Então, o município que tem a melhor rendimento, cujos alunos têm melhor rendimento em todas as etapas educacionais. E a minha pergunta tinham 2 perguntas de pesquisa, né? Quando a gente faz uma tese, uma dissertação, você tem que fazer um artigo, você tem que ter uma pergunta e responder aquela pergunta com a sua base teórica e científica e dados, etc. E eu me perguntei, o que foi que levou a Sobral, o que foi que permitiu a Sobral fazer o que fez e se aquilo era replicável. Sim. A primeira, a gente pode conversar sobre as respostas, né? Que são as respostas para o Brasil também. Mas, ok, é mais complexo, é bastante coisa para explicar. A segunda pergunta era, dá para replicar? E a minha resposta, que foi para a banca, era não é possível replicar Sobral. Porque tinha um componente importante de queimar capital político para fazer frente aos interesses organizados, né? E eu fui para a banca com essa resposta no final. E a professora mais experiente da banca disse, você não pode dar essa resposta, a sua resposta depende das condições. Quando eu vi a CEALF em ação, O que é a CEALF? A CEALF é a Secretaria de Alfabetização de dentro do MEC, é uma das secretarias do MEC, e o plano, né, porque a Política Nacional de Alfabetização é um decreto extremamente bem escrito, tá? Que desenrola um plano de trabalho, porque é assim que funciona o setor público. É diferente de um plano de um CEO de uma empresa, que fala assim, bom, eu vou pegar mais 15% de market share, eu preciso fazer isso, aquilo outro. Ele não vai contar para ninguém, porque é primordial que ele não conte para ninguém. O setor público é o oposto. Você só pode fazer aquilo que está numa normativa. Então, está escrito na Política Nacional de Alfabetização qual é o plano de trabalho da Secretaria de Alfabetização. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, ele está fazendo aquilo que eu disse que ninguém ia fazer. Que ninguém ia ter coragem de fazer. E olhando, observando o comportamento do presidente Bolsonaro, eu falei, ele vai ter respaldo e ele vai fazer. E se ele fizer isso, o Brasil vai estar salvo do analfabetismo. Você está se referindo a queimar o capital político para atingir para conseguir fazer frente aos interesses organizados e falar, vou fazer isso sim. Né? E o Nadalim apanhou, que não foi brincadeira. Né? Então, quando eu vi esse plano escrito, né, eu comentei, né, na CBN, eu falei, meu Deus do céu, caramba, que legal. E aí o Nadalim acabou entrando em contato comigo e ele tinha vários desafios, a equipe dele é muito pequena, né, agora ele ganhou bastante mais espaço, etc e tal, mas a equipe era pequena e eles não eram, a equipe dele é fantástica, é gente muito bem preparada, mas naquela época não tinha, assim, certos detalhes da política educacional. Ele tinha mais, mas o resto da equipe nem tanto, né? Então, eu comecei a ajudar o Nadalim com aspectos técnicos do trabalho dele, né? Da minha casa. Ele me ligava e a gente fazia junto. Então, uma das coisas que a gente fez Você não estava oficialmente no barco? Não. Você estava ajudando? Não, foi por isso que eu fui parar, entendeu? Porque eu já estava lá comprometida com o trabalho. Então, aí uma das coisas que a gente fez, né, que foi muito importante, foi o edital do PNLD para a educação pré-escolar. Plano Nacional do Livro Didático. É o Plano Nacional do Livro Didático. Quem está nos ouvindo aqui e não conhece muito o esquema, o maior comprador de longe de livros do Brasil é o governo federal. Compra livros assim é coisa de bilhão, né? Coisa de bilhão. E existe um plano desenhado para que livros vai comprar, né? E vocês podem imaginar o tamanho, a quantidade de interesses que não estão envolvidos numa compra, num processo como esse, né? É um edital, você tem que fazer um edital, como tudo no setor público, ele tem que ser bastante detalhado, porque imagina, a editora, se tiver uma frase no edital que não esteja clara, a editora entra com recurso, aí o livro não sai, aí vai chegar em fevereiro, não vai estar nas escolas, não sei o quê. É um ciclo de 4 anos, é uma compra gigantesca, né? E altamente concentrada num número muito pequeno de editoras, né? Então, assim, é altamente lucrativo para essas editoras. E o edital era um documento confuso, sabe? Feito, assim... você tinha que ter uma equipe mesmo, assim, dedicada para ler o documento. Então, a gente fez primeiro a parte pedagógica, que era o que cabia a CEALF, mas no final
Na hora que a gente estava lendo, eu me lembro que uma vez a gente ficou à madrugada lendo, né, no telefone, lendo o documento para acertar toda a escrita, para que o português estivesse fácil de compreender por quem vai desenhar o livro. E era infernal, porque você tinha que ficar indo e voltando nas sessões. Eu falei, gente, isso aqui tá tão confuso, pelo amor de Deus, vamos arrumar esse negócio aqui. E os meninos lá, eu chamo de meninos porque eles têm um terço da minha idade, mas eles olharam que eles são tão bons, eles são pessoas muito bem preparadas e eles reformularam os capítulos do edital. Sim. Né? De maneira que ficasse mais simples. Então, a editora, ela podia destacar. Então, por exemplo, você tem um capítulo que diz qual é o tipo do papel, o tipo do aerô, o tipo da capa, etc e tal. Aquilo ia para a gráfica. Né? A parte pedagógica ficava com os autores. Né? Então, você podia ter o edital dividido de tal forma que facilitasse a vida das editoras. A gente tentou se colocar no lugar das editoras. E também se colocar no lugar das editoras menores, né? Para que aumentasse a concorrência, para que, né, mais gente pudesse entrar fornecendo material de melhor qualidade para o governo brasileiro, que, explicando, o governo federal compra, assim, o governo federal diz que vai comprar, digamos assim, né? O PNLD é isso. Sim. Mas quem lá na ponta, ele faz uma pré-seleção de material e aí na ponta os professores, coordenadores, diretores e até as equipes técnicas das secretarias vão entrar num sistema e dizer, eu quero esta coleção aqui e eu preciso de 1.000, 2.000, 3.000, 30.000 livros desta coleção aqui. Né? Mas é preciso um trabalho prévio que apresente para quem vai selecionar lá na ponta o material organizado e competitivo entre si, né? Com os mesmos tipos de capítulo, né? E tal. E aí a pessoa escolhe pelo conteúdo, pelo tipo de exercício, etc. E tal. Então, nós fizemos isso e aí deu umas questões lá no MEC, que eu prefiro não comentar, internas, e teve que se fazer uma troca no secretário de Educação Básica, e o Nadalim falou, você topa? Vem. Aí eu estava tão assustada com o que estava acontecendo, eu falei assim, é a minha hora de ser cidadã, não adianta só falar, blá, 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 né? É o seguinte, isso aqui, essa armação aqui toda, né? Tá bom, tem vírus, a gente sabe que tem, etc e tal, mas assim, os caras estão usando o oportunismo máximo para derrubar o presidente e eu vou dar minha contribuição. É isso que eu sei fazer, é isso que eu vou tentar fazer. E aí eu fui e só fiquei 111 dias no MEC. A gente vai falar um pouquinho mais disso aí. Aqui o programa ele dá voltas, tá? Então, quando você, de repente eu paro, eu vou pescar alguma coisa que você falou atrás e vou voltar, né? Fiquei curiosíssimo com o Sobral. Fala um pouquinho mais para mim de Sobral, porque eu já tratei desse assunto, já escrevi a respeito e já ouvi todo tipo de por que deixa de ser, porque o coronel, porque não sei quem, porque é mentira, porque tem um número. O que você viu ali? Como é que você... Sobral tem que fazer um programa só sobre ele. Assim. É difícil de explicar, tentar resumir ao máximo. Foi assim, eu ouvia falar em Sobral, aí eu falava, isso é fraude. Gente do céu, isso não é possível. Um município pobre desse jeito, no meio do Ceará, lá no sertão, lá no semiárido, não é possível. Esses números não é possível. Aí, eu fui convidada para escrever o novo currículo de Sobral. Quando eu visitei Sobral, a primeira vez que eu pisei em Sobral, caiu o queixo. Eu conversava com as pessoas, olha, eu trabalhei com gente, foi o que eu falei antes, com gente muito inteligente, com gente muito competente em grandes empresas, tá? A equipe técnica de Sobral foi a melhor equipe que eu trabalhei na minha vida. Eu nunca vi gente tão sabendo o que tem que fazer e tão comprometida com os resultados como eles. É uma coisa de cair o queixo. A sensação, eu ia... Né, eu fiquei 3 anos indo para lá, né, regularmente, e toda vez que eu saía de lá, pegava o ônibus, saía da rodoviária, saía para lá, para ir para Fortaleza, para pegar o avião, para voltar para casa, eu tinha a sensação daquele filme, né, tinha um filme lá, sei lá, dos anos 70, que era Shangri-La, né, sim. Que era uma terra que não existia, mas que existia, né, e que ela era uma ilha dentro da neve, era um paraíso dentro da neve e que onde as pessoas não envelheciam, etc e tal, que era uma coisa que você parecia um sonho. Aí você saía de lá e enfrentava a dura realidade. Então, assim, quando eu saía de Sobral, eu falava assim, gente, não é possível, Sobral não existe, né? Você fica com aquela dúvida na sua cabeça, né?
E é uma cidade maravilhosa em N aspectos. Eu posso falar de... Eu ia te perguntar isso, é só na educação? Não, em tudo. Não. Não, todas as políticas públicas. Algo diferente. Algo diferente em é a Sobral. gestão, gente. Pode falar o que O quiser. Ciro disse que foi ele que fez. Não, O Ciro disse para todo mundo que foi ele que fez, foram os e o irmão irmãos dele que dele. fez. São os irmãos dele. Mas é isso. Então, É. deixa eu tentar ser... Eu não quero ser indelicado, mas deixa eu tentar usar aqui. Os coronéis meteram a mão de cima para baixo, tem uma coisa da autoridade lá em cima que falou, eu vou fazer, e fez acontecer. Olha, Isso não foi chamar por de acaso. coronel é o seguinte: o coronel, estrito senso, é uma herança do Império, né? Uhum. O que acontecia na época do Império para colonizar o Brasil? Você dava ao dono de terra o poder de polícia. Daí vem o nome coronel. Uhum. O que acontece é que no Brasil inteiro, né, as famílias eram muito numerosas e elas não eram apenas donas de terra. Elas ocupavam os cargos mais importantes daquele contexto, né? Que podia ser um município pequeno, médio, grande ou até um estado, como é até hoje em alguns estados. Então, a pessoa tinha 12 filhos, um era padre, outro era freira, outro era professor, outro era juiz, outro era médico. Então, a família dominava a cena, né? Você pode dominar para o bem, você pode dominar para o mal. Sim. Entende? Então, o que aconteceu ali, um aspecto interessante que me chamou a atenção, que só eu ou qualquer pessoa que tivesse frequentado Sobral durante tanto tempo ia conseguir perceber. Uma das coisas que eu percebi ali, eu escrevi isso na minha tese, é o seguinte: os irmãos Gomes e a geração próxima, os irmãos Gomes que moraram sempre em Sobral, né? O Cid e o Ivo, que são mais novos que o Ciro. Eles são de uma geração, né? Porque eles não são prefeitos sempre, né? O pai deles foi prefeito, depois a geração passou para a geração deles. E aí isso foi alternando com outras pessoas do mesmo projeto político. Nesses anos todos, né? Que essa mudança foi em 99, que o Cid foi prefeito. E tem continuidade. Então, mas é uma continuidade do mesmo projeto. E da onde vem esse projeto? São pessoas que estudaram no mesmo colégio e que tinham... Sobral tinha 2 colégios religiosos católicos que foram criados exatamente com esse propósito. Tinha um bispo importante de Sobral que usou o seu poder, esqueci o nome dele, não sei se eu não vou chutar, mas... Então, esse bispo que era de lá, ele usou o seu poder para levar para a cidade 2 colégios, né? Abrir lá 2 colégios, um para mulheres e outro para homens, uma para moças, outro para rapazes, né? Que tinham o intuito de formar lideranças. E tinha uma liderança espiritual, que era um padre, que eu acho que agora até virou deputado, que instigou neles esse senso de dever, né? Daí fizeram lá o seu Fundo 2, o seu ensino médio, e depois fizeram, às vezes, o final do ensino médio em Fortaleza para poder... Era um caminho natural. Estudava na cidade, em Sobral, nas suas origens, depois ia para Fortaleza para fazer o final do ensino médio, para poder prestar vestibular e aí fazer faculdade. Todos eles fizeram, todos eles têm muito boa formação e tinham esse compromisso com a cidade. A cidade é uma das cidades mais importantes do Ceará. Sim. Ela tem um histórico importante, ela era muito próxima ao porto mais importante do Ceará à época, né, que ela nasceu. Então, ali tinha uma elite cozinhando ali, naquela região, né? E eles, então... E aí tem o papel também do Tasso Gereissati, que nos anos 80, mais ou menos, montou um grupo de jovens empresários em Fortaleza, que criou uma geração mudancista, movimento mudancista, geração Cambebe, não sei o que lá, que era um grupo de pessoas que também sentia essa questão de ser uma liderança que modernizasse as relações sociais, econômicas, enfim, da população do Ceará, né? E a gestão do Ceará, qualquer um que estude isso, a gestão pública do Ceará,
ela é brilhante, né? O Estado é pobre, mas tem uma regionalização dos serviços, uma forma de lidar, né, com o que é público no Ceará que é muito interessante. Então, tem um livro sobre isso, que foi o início da minha tese, que se chama O Bom Governo nos Trópicos, que é bem conhecido, assim, pelas pessoas na área, e que mostra a gestão do Tasso e do Ciro, mas o Ciro foi governador por 2 anos. Ele saiu do governo do Ceará para ser ministro da Economia do Itamar, na época do que precedeu o Plano Real, né? Então, é muito... Eles têm, por exemplo, uma central de pensamento estratégico no Estado que só tem doutores formados fora do Brasil, né? Então, é muito interessante, é um nível de conversa, é um nível de estratégia. Os relatórios dessa equipe sobre o que tem que ser feito no Ceará, etc., é uma equipe independente que escreve, não importa o interesse, né, do governador. Olha, tem que fazer isso, temos um problema de agrário, né, de reforma agrária, nós temos problema agrícola, nós temos problema de seca, nós temos... Esses relatórios são super técnicos e explicam os problemas do Ceará e vão à busca das melhores soluções. Então, é bem complexo, né? E como você tem uma cidade que tem é um dos 100 municípios mais antigos do Brasil, Sobral, tem uma história profundamente ligada à nossa colonização, com uma elite pensante que tomou a decisão por essa história que eu contei, de não ser um coronel sugador. Por isso que não é justo chamá-los de coronéis, porque o coronel lá do coronelismo inchado e voto, né, daquele livro famoso, é o coronel que suga, que mantém o povo na ignorância, no analfabetismo, para poder sugar, humilhar e oprimir, né? E é ao contrário, eles pensam oposto a isso. Né? Então, eles têm a mesma história das grandes famílias que dominaram a cena, que dominam a cena do ponto de vista político, mas tem uma visão de mundo diferente de outras famílias da mesma região e do Brasil inteiro. Né? Eu já consegui entender porque que você disse que é quase que não dá para replicar, né? Porque você prepara um caldo que vem do bispo, né? Ele vem do bispo, vem do poder do bispo, vem da escola católica ou... Era católica, mas podia ser muçulmana, podia ser hindu, mas havia ali uma coleção de valores, né, que foi estabelecida e os caras botaram e cresceram com aquilo lá. Então, se você pegar essas soluções todas e levar num ambiente que não teve essa raiz, né, que não teve o terreno preparado como foi ali, ele não vai funcionar, não vai dar certo. Eu vi uma vez uma apresentação até já falei aqui várias vezes, da Viviane Sena, ela contando uma história uma vez, há muito tempo atrás, ela contando uma história que eles fizeram uma experiência de educação lá no estado do Nordeste, e ela teve uma conclusão que foi muito interessante. Ela falou o seguinte: a gente no Brasil consegue ter ilhas de produtividade que funcionam muito bem, mas a gente não consegue expandir, nós não conseguimos pegar essa qualidade e fazer em quantidade. Na hora que vai para a quantidade, a coisa desanda, e a gente até entende por que desanda. Porque aí, enquanto você está ali com a rédea curta e cuidando ali pertinho de você, a hora que você pega aquilo, vamos replicar, e você não tem um McDonald's com o manual pronto, que é só montar e seguir aquilo, não, você tem. Coisa não anda. Eu vou explicar essa história, então. Vamos. Tá? Já que você chamou a atenção. A Viviane Sena está se referindo a um projeto do Banco Mundial, que foi desenhado pelo Banco Mundial para o governo da Bahia, e que o Instituto Ayrton Senna teve acesso e trocou de nome, botou um nome lá daquele de corrida campeã, não sei o que, acho que chamava Escola Campeã, e captou dinheiro da Fundação do Banco do Brasil, tá? À época, eu lembro, acho que eram 13 milhões de reais em 2000, para replicar este plano, que tinha sim um manual extremamente detalhado de como fazer gestão escolar eficaz na ponta. Você está falando de 2001. 21 anos atrás. É de 2000 esse projeto, tá? Ok.
Então, existia assim, um manual que tinha sido escrito pelo Banco Mundial para o contexto brasileiro, sim, e extremamente detalhado, sim. Tá? Aí, Detalhado quer dizer bom ou não necessariamente? não, bom nesse caso, sim, manual Sim, mesmo. Pega, sim, agora você escreve um decreto desse jeito aqui. Muda, não sei o que, não sei o que sim, lá. Então, assim, era um manual mesmo, tá? sim. E aí, é, ela levou isso, ela teve esse mérito de captar o dinheiro lá com a Fundação Banco do Brasil. E eles escolheram, fizeram uma amostra, tinha umas condições, né? Tipo, pegar os municípios mais relevantes de cada estado. Era para ser, eu acho que o plano inicial, 2 municípios por estado. Acabaram sendo, começavam com 64, sobraram um pouquinho menos que isso, né? Eu fiz, na minha tese, tem um capítulo que conta essa história e explica o que aconteceu. Olha que interessante. Então, você tinha um grupo, porque a questão da liderança e de você replicar, você precisa ter um conjunto de crenças. Você precisa acreditar o seguinte: o brasileiro pobre merece aprender como o europeu médio, igual o meu filho. Okay. Se você acredita nisso, aí você pega o manual e fala, então deixa eu ver como é que faz, né? Se você acha que o pobre não tem que aprender, né? E que tem que mais é que ser oprimido mesmo, aí você esquece, você não vai usar o manual, né? Mas o manual estava lá. Então, 64 municípios foram expostos a esse manual e a equipe que vinha junto com o projeto de ajudar a botar no papel as coisas que tinham que se fazer, porque é uma questão que você tem que operacionalizar aquelas ideias todas, aquelas orientações todas. E aí, era um grupo de certa forma coeso, porque tinham reuniões sistemáticas. A Viviane Sena tem questões, mas nesse ponto ela usa muito a liderança dela no sentido de fazer andar alguma coisa, né? Nesse caso, era uma solução bastante interessante, que tanto é que se provou muito boa para Sobral. Então, o grupo de prefeitos que estava nesse projeto, envolvidos esses 64 prefeitos, né? De certa forma, era coeso. Só que o município que mais se destacou foi Sobral, né? E aí, só que aí eles perceberam, no âmbito desse projeto, porque tinha que fizeram um teste que não existia no Brasil ainda, não existia a Avaliação Nacional de Alfabetização. Aplicaram um teste de alfabetização, e isso num projeto anterior, né, a esse que eu falei do manual, e ela comunicou ao prefeito, que era o Cid Gomes, olha, na virada do primeiro para o segundo mandato dele, os seus alunos são analfabetos. Ele falou, não é possível. Não, como não é possível? Nós gastamos dinheiro, nós pintamos as escolas, nós arrumamos a escola, nós fizemos tudo que era necessário, tudo que a gente sabia que... Tudo que todo mundo falava que era para melhorar, a gente fez e não deu certo. Não deu, todo mundo analfabeto. Aí entrou o manual no segundo mandato e eles reestruturaram toda a secretaria. Fizeram. Onde tinha a crença que os meninos tinham que aprender no nível internacional, que era Sobral, a coisa deslanchou. Tudo que estava no manual foi implementado. Os outros 64 eu busquei nas bases de dados do governo, né, com os resultados. Não obtiveram o mesmo resultado. Não fizeram a mesma coisa porque não tinha crença. Em compensação, eu fiz um outro teste na minha tese. Eu busquei lá nas planilhas do TRE, né, do TSE e do TSE, TRE e TSE, que tem os dados de eleição, quem eram os prefeitos que sistematicamente, desde que o Cid Gomes foi eleito, né, 99, até o final da minha tese, que a última eleição até eu publicar minha tese, que é 2016, todos os prefeitos que tinham seguido, não importa o partido, na verdade é o seguinte, tinham seguido os Gomes na sua mudança de partido, e que tinham ganhado as eleições, tá? E eu selecionei o grupo que conseguiu ganhar no mínimo 2 eleições seguidas ou 3 alternadas nessas 6 eleições. E o que eu vi? Que o grupo que tinha seguido politicamente os Gomes, os municípios tinham um resultado muito melhor do que a média. Entendeu? Então, o conjunto de crenças, e isso tem teoria por trás, tem
é até usada aqui no Brasil, enfim, em vários... enfim, é usado no Brasil esse conjunto de tese, mas esse conjunto teórico. Mas o que acontece? O conjunto de crença é que vai fazer com que a pessoa busque a solução mais apropriada. Mesmo assim, entre você acreditar que os alunos brasileiros, ou os alunos cearenses, ou os alunos de Sobral, devem aprender a mesma coisa que o aluno na Europa, entre você acreditar nisso e você conseguir botar na sala de aula as atividades que vão fazer com que ele aprenda isso, tem um caminho técnico, pedagógico importantíssimo. O outro elemento que aconteceu em Sobral foi que, ao invés de chamar as pitonisas da alfabetização brasileira, que não entendem nada de alfabetização, chamaram uma pessoa lá do Ceará que, por acaso, vinha estudando o que se passa no resto do mundo. E foi ele que fez o plano de alfabetização de Sobral. Entendi. Não foi chamar o povo aqui de São Paulo ou de Minas, etc e tal, que fala em letramento, que é construtivista, etc e tal. Não, pôs um cara que estava totalmente atualizado, que o professor Edgar Linhares, que era um estudioso que estudava o que se passava no mundo. E ele falou, moçada, o que tem que fazer é isso aqui. Não é isso que está fazendo no resto do Brasil, não. E mandou ver. Em 2 anos estava todo mundo alfabetizado. Numa rede que não é pequena, tem 30 mil alunos. A época tinha muito menos, porque não era ainda totalmente municipalizado. Mas em 2 anos o problema está resolvido. Então você que está ouvindo a gente aqui acabou de ter uma lição de por que a política é tão importante. Quando a gente fala, né? Porque tem uma decisão política de ir por um caminho. Quando você fala que aqueles que acompanharam a visão dos Gomes conseguiram manter... Eu estava pescando aqui para ver se apareceu um Carlos Nadalim, um bispo. Os Gomes estão lá, mas é o bispo que cuida, é o bispo que toca. Sempre atrás dos Gomes tem um bispo. Então, assume um outro prefeito e fala, pode fazer o que você quiser, mas siga o bispo. Entendeu? Chame o Nadalim. Sabe como eu cheguei à história do bispo? Foi que, então, a gente teve 2 mandatos do Cid, depois, eu já não vou lembrar de cor, mas foram alternando, né? Acho que teve 2 que voltaram, o VV eu acho que foi prefeito 2 vezes, mas todos os prefeitos, desde 99, quando o Cid Gomes foi eleito, até agora, que o Ivo está no 2º mandato agora, foi reeleito agora, todos frequentaram a escola e são colegas. Sim. Ou de sala de aula, ou o Ivo já é uma geração para baixo, né? Mas todos inspirados pelo mesmo conjunto de crença. Sim. De que, como eu já falei, os meninos têm que aprender a mesma coisa que os filhos dele aprendem. Perfeito. Demos uma volta fascinante, cara. Vamos voltar lá. Você, então, vai para... Atende o chamado... E entra num ambiente onde o Weintraub estava arrumando encrenca com todo mundo, né? E é natural que fosse assim, porque eu imagino que o Bolsonaro assume e tem embaixo dele milhões de pessoas dispostas a puxar o tapete, porque aquilo foi ocupado durante muito tempo ali, né? E algumas áreas são muito nervosas, né? Você chega perto da cultura, né? Educação é aquela loucura. E bota o Weintraub, que não tem papas na língua e que vai para cima, virou aquela confusão até ele ter que ser sacrificado no final, né? Mas você chega nesse ambiente, entra ali, cheia de história para contar, cheia de projetos para colocar, e eu me lembro de uma entrevista sua que saiu acho que na Gazeta, que dizia, como é que falava, que eu não me lembro direito do título, mas falava que você era um perigo, era uma ameaça, o pessoal estava com medo, tinha alguma coisa assim, era um conceito desse tipo aí, que alguma coisa acontecer, e aí tem uma entrevista muito interessante sua lá, que já deixava transparecer que você ia lutar com os dragões bem grandes, sabe? Que iam ter interesses grandes, que é com neles que você ia bater. Você já sabia disso? Você tinha dimensão do tamanho desses dragões? Não, eu tinha dimensão do tamanho do problema e de que é muito difícil você fazer coisas andarem no setor público. Porque o setor público, primeiro você tem que desenhar uma boa normativa, ter a normativa aprovada e só depois dela aprovada você pode começar a trabalhar, tá? Tá, mas esse teu enfoque é o enfoque de quem eu vou desenhar um processo dentro da lei e o processo anda.
Esse teu enfoque não prevê que tem alguém na ponta não deixando fazer. Entrando e falando, não vai, não pode, não pode, não pode. E aí, isso eu Não, quero não dizer é pra não você. pode. Como é que as pessoas fazem? Isso é que Sim. volta lá no Salim Matar Uhum. e todo mundo que saiu do governo. E as pessoas têm que entender o seguinte: o custo de uma pessoa que não é da máquina ficar no governo é infinito, ele tende ao infinito, tá? Por quê? Porque você está lá dentro, que foi o meu caso, tinha gente dentro do MEC. O que acontece? A máquina pública tem 1 zilhão de processos que andam a despeito do que você fizer. Sim. Os processos andam. Eles podem ser acelerados ou atrasados pelas pessoas que estão dentro do poder e conhecem a máquina e sabem como fazer um processo andar ou parar. Então, o que aconteceu? Tinha gente dentro do MEC que fazia processos para me fazer perder o sono e para me atrasar a vida e me fazer... dentro do MEC tem um sistema chamado SEI, né? Que você tem que... as coisas vão entrando, né? E aquilo para lá no seu gabinete ou para nas pessoas que estão ali em volta de você. E a pessoa diz, você tem que assinar isso hoje, você tem que assinar isso até tal hora, etc. Então, tem vigias. Por isso que as pessoas precisam de tanto assessor, né? Porque a máquina é gigantesca, Sim. né? Então, aí tinha chuva de processo cretino na minha cabeça para não me deixar trabalhar. Porque, como eu não assinava nada sem ler, né? Uhum. Eu passava horas e horas por dia lendo processo imbecil, tá? Outra coisa, o legislativo, né? Que não queria que as coisas andassem bem no MEC, né? Porque estava tomada ali, inclusive, pela oposição, né? Oposição... agora a gente não sabe como é que vai ser, né? Com o novo presidente, mas sob o Maia, a oposição estava nadando de braçada, estava super à vontade, né? Então, eu recebi uma das coisas que eu tinha que ler, aprovar ou não aprovar, ou dar o meu parecer e assinar, né? Eram projetos de lei que vinham lá do legislativo, um monte de bobageira. Entendeu? Só que eu tinha que ler e tinha que ver o que a equipe tinha escrito em termos de nota técnica para justificar a nossa posição, a posição do MEC em relação ao projeto, porque dentro dessas notas técnicas vinha também um monte de baboseira, de gente que trabalhava embaixo de mim, entendeu? Sim. Então eu falava, olha, além de estar mal escrito, não é isso que é para escrever. Por quê? Porque para que você vai ficar fazendo militância e panfletagem dentro de nota técnica do MEC? Uhum. Né? Então, é isso. Eu falava, não escrevam isso. Você tem que escrever tecnicamente. Qual é a posição do MEC? Isso não vai dar certo, nós não estamos de acordo por causa disso. Já existe essa lei, ou não sei o quê. Entendeu? Você tem que justificar. Olha, essa lei não você vai dizer para o legislativo através de um formulário, olha, essa lei aqui que você está propondo já existe, essa lei aqui vai brigar com outra. Então você tem que ter uma posição técnica para aquilo tramitar ou não, né? Uhum. Ou até melhorar, olha, você está indo no bom caminho, esse texto precisa ser melhorado, etc. e tal. É super democrático. O problema é que as pessoas usam as ferramentas democráticas para sabotar o país. Então, assim, chuva de PL, né, de projeto de lei, bocó, né, atrapalha a equipe técnica, né? Então, o que acontecia? O MEC perdeu completamente a capacidade de propor política pública. O MEC não tinha uma central de pesquisa, um pesquisador, nada que fizesse um levantamento, por exemplo, como é o uso do livro didático no Brasil, né? Não é essas pesquisas porcarias panfletárias que as universidades públicas principalmente fazem, né? Sim. Que vai lá denunciar o livro didático porque é isso, porque é aquilo, porque é neoliberal, não sei o quê. Não é isso, né? O MEC tem que ter coletar informações, vai a campo, né? Sim. E vamos descobrir, faz uma amostragem inteligente, como é utilizado o livro didático no Brasil, nas escolas. Aí você segmenta do jeito que fizer. Você faz uma pergunta de pesquisa de política pública para responder às perguntas e subsidiar a decisão do policy maker, né? Do fazedor de política pública. O MEC não tem essa capacidade. Quem faz essas pesquisas são as ONGs, e aí entrega um relatório pronto, em geral, Sim. muito vagabundo, né? Sim. E fala, olha, faz isso aqui porque a minha pesquisa está dizendo que é bom.
né? Sim. Então, assim, é um lobby que se dá no operacional do dia a dia dentro do MEC. Como o povo sabia, o povo das ONGs sabia perfeitamente a minha posição em relação a eles, porque eu militei dentro deles durante bastante tempo, ficou difícil, né? Então, não dá para chamar essas pessoas para conversar, entendeu? Dá para você chamar para tomar um chazinho lá no seu gabinete, para ser bonzinho, educadinho, simpatiquinho, tá? Mas não dá para você trazer essas equipes para dentro para fazer um trabalho de colaboração, porque na maioria das vezes é de um nível tão baixo, a produção pseudo-acadêmica dessas ONGs é de um nível tão baixo, né, que não dá para pautar a política pública pedindo a ajuda dessas pessoas. Você está me deixando desesperado. Não, Sabe por quê? Não, porque você está falando de uma área dentro de um governo gigantesco. Não, mas tem E eu áreas acho que isso estão se indo repete. super bem. Mas isso deve se repetir por todas Sim, as claro. áreas, né? Ué, mas o nosso governo está entregue Então, às mas baratas há quanto tempo? onde é que eu quero chegar? Esse trabalho que você falou de estar fazendo lendo isso tudo, ninguém vê. Isso não aparece. No final do dia, ninguém vai olhar e falar: Ilona, o que você fez o dia inteiro? Eu falo: cara, eu passei o dia lendo e desfazendo bobagem. Eu passei o dia inteiro não deixando que acontecesse. Deixa eu explicar aqui para quem está ouvindo o que foi a minha vida. 111 dias de MEC, tá? Primeiros 30 dias eu tive uma intoxicação de potássio, tá? Ver o nível que eu quase tive um infarte, tá? Eu só descobri por acaso, porque chegou a época do meu check-up, eu fiz o check-up e descobri. Mas eu passava muito mal. Por quê? Porque eu cheguei lá no meio do lockdown, Sim. tá? Os hotéis com suas cozinhas fechadas, não tinha comida, e só tinha sistema de entrega com comida altamente gordurosa, nojenta, que eu não consigo comer de jeito nenhum. Então, eu comia salada e uma latinha de atum, salada e uma fatia de presunto, salada e uma lata de milho. Não sei o que aconteceu. Esses enlatados têm tanto potássio que me fizeram quase ter um infarte, né? Ou um AVC. Em 30 dias. Você vê o nível do estresse. Eu não dormia, eu tinha que tomar remédio de tarja preta para dormir, né? Porque é o seguinte, você passa X horas, o dia teoricamente tem 8 horas, mas não tem. Tá? Tem 24. Então, eu passava muitas horas lendo porcaria no tal do SEI, né? E desesperada, tentando fazer... Porque as pessoas têm que entender o seguinte, você, se tiver equipe, eu tinha acabado de entrar, então eu não tinha equipe, fora a sabotagem de não deixar entrar as pessoas que eu estava chamando para trabalhar comigo, você consegue falar, gente... vai ali, fica cozinhando aquele negócio aqui que eu tô aqui toreando outras coisas, tá? Eu não tinha que ser eu mesmo sentar para escrever muita coisa, tá? Então, eu tinha que ter cabeça para fazer isso, né? Mas, por outro lado, eu passava não sei quantas horas por dia lendo processos que estavam fazendo chover na minha cabeça. Então, o seu nível de produtividade já, por definição, é baixo, por essas razões que eu acabei de dizer. Sim. E as pessoas também têm que entender que a máquina é muito grande, então ela tem os processos. Por exemplo, o PNLD, ele tem vida própria em termos de data. Eu não posso falar, para o PNLD que eu vou reformar ele inteirinho. Não, eu tenho que pular no vagão com ele andando, reformar o vagão por dentro e depois pular para um outro, sair do trem, pular em outro vagão. Então, era o tempo todo assim. Então, porque a máquina vai andando e você tem que pular, trocar aquela engrenagem, se você quiser que ela melhore, e depois pular para a próxima. O PNLD é um exemplo. Se você perde a data, é TCU na sua cabeça. Né? Então, o livro tem que estar a cada 4 anos, em janeiro, final de janeiro, dentro das escolas. Se não tiver, o pau come. Né? E o pau come no seu CPF pessoal. Tá, moçada que está aqui ouvindo? Então, trabalhar no governo é só custo, se você não é da carreira. Se você é da carreira, você está protegido pela sua carreira, né? Então, é muito diferente um cargo em comissão de alguém que vem de fora do que alguém que está na carreira e também, por exemplo, conhece o sistema, conhece as engrenagens, já está num lugar que tem equipe. O MEC não tem, o MEC foi destruído por dentro.
Tá? Então é muito difícil. Então a CEALF conseguiu se destacar, que é a Secretaria de Alfabetização do Nadalim, porque é uma secretaria nova, sem passivo. A quantidade de passivo que a Secretaria de Educação Básica tinha. Então vinha processo do TCU com 300 páginas que eu tinha que ler, entender e fazer. Agora você tem que fazer isso, aquilo outro, etc. E tal. Data de reunião que você tem que cumprir com prazo, coisa que você tem que fazer que a máquina te obriga. Né? É infernal. Então, essas pessoas famosas que saíram do governo foi porque elas fizeram a conta. Se eu ficar aqui mais um tempo, eu vou responder processo o resto da minha vida. Né? Não é porque a pessoa roubou, é porque ela errou uma data, é porque ela deu um parecer num negócio que não estava muito bem compreendido. E existe gente dentro do governo que está pronta a sabotar e a te jogar essas casquinhas de banana para sabotar o próprio governo. E não há nada que o presidente possa fazer quanto a isso. Porque você teria que ter dentro do MEC uma equipe completamente nova. De gente que entende daquela máquina. Né? Então, não é uma coisa fácil. Mesmo assim, eu acho que ainda fiz bastante coisa. Vou dar um exemplo. Né? Então, eu estava lá. Então, eu tinha o SEI, não sei quantas horas por dia, e tentando pular nos vagõezinhos e ir lá com a minha chavinha de fenda, tentando mudar aquilo que passava na minha frente. Aí, uma vez por mês, tinha a semana do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. Tá? Graças a Deus, era tudo reunião online. Tá? Porque aí eu ligava o fone numa orelha, tá? Ouvindo o que os povo estava falando nas reuniões e ficava com a minha chavinha de fenda mudando, consertando o motor dos meus vagõezinhos ali, das outras coisas que eu tinha para fazer. Eu peguei 2 negócios lá que eu falei, gente, não, juro por Deus, não é possível que vocês estão fazendo isso. Eles estavam escrevendo um parecer sobre educação bilíngue que praticamente inviabilizava as escolas internacionais no Brasil, tá? Criava um negócio tão complexo e cheio de amarrado ideológico, de bobajada, umas citações. Eu falei, não faz, vamos mudar o texto disso aqui, porque isso jamais será homologado no Ministério da Educação se vocês escreverem desse jeito, tá? Vamos arrumar, porque a justificativa para se fazer essa resolução aqui é porque tem uma questão das escolas bilíngues, que você chama de escola bilíngue, mas você não sabe, o pai, né, que está pagando mais caro uma escola bilíngue, não sabe muito bem o que está comprando. Então, era uma definição do que é uma escola bilíngue, do que é uma escola internacional, do que é um currículo em paralelo. Então, o intuito era esse, mas o que estava lá dentro não era isso. Tá? Eu peguei com o meu fonezinho de ouvido. E uma outra barbaridade também, que não vem ao caso, mas assim... Então, era essa semana... Né, que eu ficava por conta disso, era o dia inteiro ouvindo as reuniões para ver se não ia sair nenhuma barbaridade. Né? Aí a gente conseguiu passar uma resolução de formação docente continuada, que era um tema que eu vinha estudando anos antes. Né? Então, quando passou o vagão da resolução da formação continuada, eu e a minha adjunta, que tínhamos nos juntado para estudar o tema anos antes, porque a gente gosta de estudar, quando passou o vagão, a gente sentou em cima da roda, puxamos o freio e falou assim, não vai passar o texto do jeito que está. Nós vamos reescrever isso tudo. E era durante a noite, era madrugada dentro. Entendeu? Então, a Márcia, que era a Márcia Sebastiani, que era a minha adjunta, sentou no lugar do relator do CNE e escreveu. E tinha mais uma consultora lá, né, que na verdade era uma consultora de uma ONG que trabalhava dentro do CNE, que é essas coisas que, né, ninguém explica, mas acontece. E nós sentamos e falamos, vai sair desse jeito. E o Brasil hoje tem uma resolução de formação continuada para docente que não deixa nada a dever. É um currículo, na verdade. Um currículo para formar docente em formação continuada, que é aquela formação não que você faz na faculdade, mas que você faz depois que você vira professor. Tá? Que normalmente é paga com dinheiro público, porque isso é feito dentro... A maior parte da educação brasileira no Brasil é pública, então o professor ele tem uma graduação em pedagogia, mas ele vai fazer uma especialização, vai fazer um curso livre, etc. e tal.
Essa resolução é um currículo do que deve acontecer nessas formações. E não deve nada aos países desenvolvidos, porque a gente vinha estudando isso com base nos países desenvolvidos e quando a gente sentou para escrever, a gente sabia exatamente o que tinha que fazer. Sim, Né? sim. Então, essa que é a questão. Eu acho que eu tinha isso, né? E eu fiquei com pena de não continuar, mas por outro lado, para minha vida pessoal, achei muito melhor. O custo né? emocional, Total. nisso que você falou, a gente conseguiu fazer, mas é um custo emocional. brutal. Eu ia te perguntar, você é casada, Sou? tem filho? Sim. Todo Não. mundo exposto a essa Não, loucura. Horror. É. Então, essa questão é o seguinte, só para fazer a imagem mental, né, na cabeça de quem está nos ouvindo. A máquina pública é como se fosse, assim, milhares de trens enormes com 300 vagões andando a uma velocidade relativamente rápida. E se você consegue, tipo, vou dar o exemplo do ministro Tarcísio, né? Ele consegue ser o maquinista do trem dele, Sim. tá? Eu era só um vagãozinho. E eu ficava pulando de um vagão para o outro à medida que a oportunidade de entrar lá com uma chave de fenda me aparecia. Aparecia, eu falava, não posso deixar isso passar porque o prazo vai perder, então PNLD, pumba, entra lá dentro, né? Com a chavinha e mexe em todas as engrenagens que for possível. Mesma coisa, essa resolução. Então, isso é meio que ao acaso, né? Porque não tinha maquinista, não adianta, gente. Uma vai entrar, não entende de política educacional, ele deve entender agora, mas ele era um ministro muito mais político do que técnico. Embaixo dele tinha os técnicos, principalmente o Nadalim, que estava fazendo um bom trabalho. Era meu papel de técnica fazer, né? Mas você, se não tem um ministro que, além de político, ele é técnico, como no caso da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ou o Tarcísio, que são técnicos num ministério que tem equipe, então ele vira o maquinista, mas eu não. Eu era mecânica de vagão, né? E aí você fica com pena, né? De um governo que vai conseguir entregar pouco na educação, porque tem muito vagão zoado nesse trenzão aí. Sim. Então, você que está nos ouvindo aí, quando sentar de novo no boteco, tomando chopp com seu amigo e achar que tem todas as soluções, que está tudo fácil de resolver, entenda que é muito mais complexo do que a gente imagina. E eu não estou nem me referindo à complexidade técnica. Porque se eu trouxer bons técnicos, eu consigo criar algo interessante. Agora, essa criação pelos técnicos, ela tem que passar por um ambiente político, um ambiente cheio de gente a fim de não deixar fazer. Você fez a imagem de você com a chave de fenda, eu fico imaginando, você sai do vagão, fecha a porta, daqui a pouco entra alguém ali para desfazer o que você fez. Se você não estiver esperta, vão desmontar. Ou vão enfiar alguma coisa ali dentro que você vai perceber lá na frente, né? Tua decisão de saída. Não. Foi o ministro que decidiu por mim. Exatamente, né? Como é que foi? Você incomodou demais a ponto de ser convidada? Olha, eu não estava lá na hora que alguém disse para o ministro Milton Ribeiro, vai lá e demite a Ilona e põe a Isabel Pessoa no lugar, né? Sim. A pessoa que ficou no meu lugar, ela a Secretaria de Educação Básica tem 4 diretorias. Ela era diretora de uma dessas diretorias. E, de fato, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá e juntei todos os diretores e os coordenadores para conversar, quando a gente começou a conversar, o primeiro desafio que a gente teve em conjunto foi colocar um mínimo de gestão de projeto na lógica de funcionamento da SEB, né? SEB, Secretaria de Educação Básica. A mando, né, a pedido como decorrência de uma ação do Ministério do Planejamento que estava obrigando todos os ministérios a fazer isso, né? Então, quando bateu no MEC, ninguém sabia fazer. Então, quando eu vi que nenhum dos meus diretores conhecia o suficiente ferramenta de gestão de projeto para poder transformar aquele monte de gasto em projeto, né? Porque não chama projeto, programa, etc e tal, mas você vai ver o desenho, você fala, meu Deus do céu, não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? É só gasto mesmo. Eu tomei um susto, assim, eu falei, já imaginava, mas, né? Aí eu falei, gente, não dá para ficar com essa equipe aqui, porque tem que trocar todo mundo. E tem a questão dos DAS, que é trazer um cara bom de um Ministério do Planejamento, um cara bom de orçamento, um cara bom. Você só pode de DAS 5 para cima e os diretores andam no DAS, eu tinha que trocar, etc e tal. Eu trouxe uma menina que trabalhou comigo durante muitos anos
para uma dessas diretorias, porque ela era especialista em gestão de projeto, né? Então eu realmente tinha que substituir. E eu demorei um pouquinho para chegar na diretoria dessa pessoa que depois me substituiu, porque era a diretoria com maior orçamento. Então, eu troquei as outras menores primeiro e fui mudando. Tinha a urgência do livro didático, como eu falei, tem a questão do prazo. Então, eu tive que me concentrar na equipe lá do livro didático e de outras coisas. E demorei um pouquinho para chegar nela, mas por várias razões, eu falei, não dá, é cargo em comissão, né, um cargo de confiança, eu preciso pôr aqui uma pessoa que entenda de currículo, porque essa diretoria era uma diretoria que tinha muito a ver com questão de currículo. Bom, mas a sabotagem de dentro do MEC era a seguinte, a pessoa que eu chamei para vir, lá, vinha de uma universidade federal, não conseguia sair de onde estava, todo tipo de empecilho, e aqui eu pedi a exoneração dela e a exoneração demorou 48 horas. Só para a pessoa que nos ouve entender, a minha saiu em 72 horas, né? Então, eu fiz um print de tela de todo o processo de exoneração dessa pessoa. Ia para a mesa de um, aí voltava para trás. Ia para a mesa de um, aí voltava para trás. Sim, 40 dias enrolando com a exoneração. Por quê? Porque já havia um plano de me tirar, desde a saída do Weintraub, estava já programado me tirar. Mas aí teve o episódio do Decotelli e o plano andou para trás. Mas o ministro Milton Ribeiro foi nomeado, tomou posse praticamente no mesmo dia, no dia seguinte. Ele fez teve a posse dele lá, foi uma posse virtual, depois uma posse presencial lá no MEC. Eu nem cheguei a conversar com ele. Ele pegou Covid no dia seguinte da posse dele e voltou 15 dias depois. No dia seguinte, quando ele voltou, ele já veio me tirou, né, e já anunciou no Twitter, vamos lá para os ouvintes entenderem. Lembra que eu falei do SEI, né? Do processo lá, de que eu quis exonerar uma pessoa. Sim. E essa exoneração demorou 40 dias porque as pessoas que estavam lá dentro do MEC queriam que ela ficasse no meu lugar. Aí o que acontece? Se você faz o pedido de exoneração dentro do sistema, ele pode ser descontinuado por quem quer que seja. Ele podia receber, inclusive, uma contraordem. Olha, tira, né? Não vai exonerar. Quando o ministro faz o anúncio pelo Twitter, ele faz um fait accompli, né? É um fato consumado. Sim. Então, obrigada aí, valeu, Ilona, por ser secretária, mas vai ficar no seu lugar a outra, né? Então, ele veio orientado, ele não tinha como saber que é assim que se faz. Ele foi orientado, alguém preparou isso para ele fazer, né? Quem foi exatamente, eu não sei, mas também não interessa mais. Eu voltei para casa e continuo ajudando o MEC daquilo que for necessário, que me pedirem e que eu tiver competência para fazer, né? Mas vejam como a máquina funciona. É terrível. Isso é desesperador. Né? Que vai muito além da competência técnica das pessoas que estão lá. Tem muita vai muito além, muito interesse. Muito interesse, né? Bom, vamos lá. Você, no começo do nosso papo aqui, você falou que a hora que você começou a estudar a questão de política educacional e tudo, você olhou para aquilo e falou, você usou até um termo em inglês, se eu não me engano, uma coisa assim, é impossível, como é que é? Você olhou aquilo, você olhou para o Brasil, hopeless, você falou hopeless, né? Hoje, na posição que você está, depois de olhar por dentro a máquina e ver como é que funciona, você continua vendo como algo hopeless ou vendo o que está acontecendo, sabe, imaginando que possa haver uma continuidade e tudo mais? Como é que você vê essa questão da educação no Brasil? Que ela todas as discussões que eu faço com qualquer pessoa que seja sobre qualquer tema, a gente vai evoluindo e no final termina na educação. Sempre a educação. A educação. É sempre ela. Nasce ali, né? Deixa eu fazer de trás para frente. A educação, mas ninguém é capaz de falar assim, se o brasileiro soubesse fazer regra de 3 no terceiro ano, as coisas resolviam. As pessoas falam de educação de maneira genérica. Sim. E quanto a gente fala de educação de uma maneira genérica, ela não vai melhorar. Tá? Agora, voltando lá para trás. Se a gente tivesse com todas as condições ideais de temperatura e pressão que fossem, sinceramente, aqui, o Bolsonaro reeleito. Porque, veja bem, gente, é outro grupo. Sim. É outra mentalidade. Lá no MEC,
dependendo do ministro, né, dependendo de quem está de olho nas coisas, essas ONGs que eu falei, que não têm competência técnica, mas que dão palpite na política educacional brasileira há 20 anos, elas não estão dando palpite, ou se estão dando muito pouco, e principalmente não estão dando palpite nenhum na CEALF, isso eu posso garantir. Sim. Tá? Então, que é a Secretaria de Alfabetização. Então, se você mantém esse grupo que não acredita nas ONGs, tá? Sim. Deixando as ONGs de lado e indo procurar uma solução técnica realmente com uma preocupação com o interesse do aprendizado real do aluno, tá? Que é isso que eu vejo na cabeça do presidente Bolsonaro. Foi essa conversa que a gente teve na troca de ministro, né? Eu vejo essa preocupação dele com a alfabetização e com a gente melhorar no PISA. Ele não sabe como fazer, mas essa é a preocupação Sim. dele, né? Mesmo assim, a educação tem uma desvantagem em relação aos outros setores do governo brasileiro. Você não consegue montar equipe. Tá? Você não tem equipe para substituir todo mundo que precisa ser substituído no MEC. É falta de elementos humanos? É falta de condição política? Não, é falta de elemento humano. Falta gente. Por exemplo, eu preciso, digamos, uma coisa que precisa ser feita no Brasil. A gente tem que ter um currículo nacional. O Sobral acabou de publicar o seu currículo de língua portuguesa e matemática para educação infantil até o 9º ano, que foi coordenado por mim. Sim. Tá? Sim. O Brasil tem um currículo nacional chamado Base Nacional Comum Curricular. Este documento é uma porcaria em termos do que faz um currículo, que é isso, né? O menino no 3º ano tem que saber resolver problemas e entender os conceitos por detrás da regra de 3, por exemplo, tá? Que implica ele saber uma série de outras coisas antes. Se eu quiser montar uma equipe para escrever um currículo nacional, eu vou suar sangue, tá? Uhum. Então, assim, se a gente precisar montar uma equipe para montar instrumentos de avaliação com base nas avaliações internacionais, ou seja, trabalhar lá dentro do INEP para fazer isso, vai suar sangue também. Porque no Brasil não tem gente que conheça isso. Para começo de conversa, se a pessoa fosse se propor a fazer esse tipo de coisa, ela tem que ler em inglês, né? Uhum. Para poder ler, porque a bibliografia não foi traduzida em todos esses anos. A bibliografia dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60 até, né? 50, a taxonomia de Bloom, que é super importante, é de 56. Não houve interesse Foi nenhum. traduzida, mas nunca foi reeditada, então não houve tem. interesse, sim. Não houve interesse. Não. Deixa eu te fazer uma pergunta bem ignorante. Bem ignorante, bem ignorante. Eu posso, tá? Porque eu não sou do ramo, tá? Se você quiser pegar esse currículo que Sobral publicou e transformar esse currículo no currículo nacional, é possível? É uma normativa, é um decreto local. Você pode transformar numa normativa nacional. Só copiar. Politicamente é impossível, mas tecnicamente é possível. Tecnicamente é possível. Quer dizer, a solução está aí, está na cara da gente. E você falou uma coisa interessante logo no começo, quer dizer, talvez a solução esteja na Finlândia. Mas quando você fala isso, já vem 500 caras dizer você não pode comparar a Finlândia com o Brasil, Sim, é incomparável. claro. Sempre tem que ter uma solução brasileira. Desconsidero o que está lá fora, porque a solução tem que ser brasileira. Porque nós somos ETs, né? A gente tem 4 olhos, 12... Isso é o discurso da área de educação, não é de outras áreas, né? Sim. Pelo contrário, você olha, o Brasil se orgulha na área de medicina, em áreas, o Brasil tem áreas de ponta, Sim. Em várias áreas, agricultura. Todas essas áreas que são de ponta no Brasil, como é que a gente sabe que a gente é de ponta? Porque a gente está alinhado com o que há de melhor no mundo. Claro. Educação não. Educação é um avestruz e a gente sempre dizendo porque é local, porque não tem nada disso, tá? Os currículos são super parecidos, essa é a minha especialidade, eu estudo só a beça. O MEC vai publicar agora um dos estudos que eu fiz comparando as etapas de alfabetização que estão listadas na Política Nacional de Alfabetização. Uhum.
em currículos dos países que têm melhor desempenho nas avaliações internacionais, né? Eu peguei 10 países, um de cada região do mundo. Tudo que está, esses 6 itens que estão na PNA, são obrigatórios, estão nas normativas curriculares dos países desenvolvidos, caramba. Só não tem na nossa base nacional comum curricular. Uhum. É uma barbaridade monstra. Quem foi que fez a base nacional comum curricular? As ONGs. Sim. Entende? Sim. Sim. O nível de disfarçatez é assustador. E tudo gente com discurso fofo, gente bacana, gente boa pra chuchu. Eu que sou a megera, as pessoas me detestam, me odeiam, eu sou o demônio pra eles, entendeu? Uhum. Eles são fofos, né? Uhum. A malvada sou eu que tô falando. Escuta aqui, peraí um minutinho. Por que o menino... A questão da fluência, né? Por que não pode estar lendo 60 palavras por minuto no final do primeiro ano, que é o que está escrito no currículo de Sobral? Em Portugal é 50. Isso porque em Portugal até pouco tempo não tinha pré-escola obrigatória, agora já tem. Então é um pouquinho menos, mas assim... O mundo é assim, gente. Fluência é que nem termômetro. O termômetro está para a área da saúde, como a medida de fluência está para a área da educação no mundo. Só aqui que não pode, né? Uhum. Essa briga agora recente do livro didático, um dos problemas era usar o termo fluência no livro didático. Pelo amor de Deus, é um nível do atraso, assim. Uhum. E as pessoas não terem vergonha de expor esse tipo de argumento é porque o problema é muito grave. Sim. Né? Sim. Porque está achando que não vai achar interlocutor que vai desmascarar essas barbaridades. Sim. Bom, Ilona, vamos caminhar aqui para a nossa reta final. Você deu um exemplo interessante de Sobral, funciona em Sobral, e da máquina gigantesca brasileira, que para fazer ainda isso vai levar muito tempo. Né? Eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Né? Bauru está na onda agora, que botaram uma prefeita lá que está fazendo acontecer, pintando e bordando. Né? Se Bauru quiser ser uma Sobral, Bauru não tem o bispo que Sobral teve, também não teve a família, não tem os Gomes em Bauru. Bauru é uma coisa diferente, né? Se Bauru quiser fazer com que aquilo seja uma Sobral, o que Bauru tem que fazer? E eu quero que você entenda que o que você vai falar para mim aqui agora é apontar um caminho para qualquer município que estiver nos ouvindo aqui. Fala, cara, tem onde ir. Olha, a política educacional eficaz, e eficaz é fazer com que todos os alunos aprendam aquilo que é esperado para aquela etapa escolar, né? Vírgula, no meu caso, de preferência alinhando a expectativa com as dos países desenvolvidos, né? Então são 4 pilares de uma educação eficaz. Você tem que ter um currículo que diga: o menino no 3º ano vai saber compreender os conceitos e resolver problemas de regra de 3. Tá? Esse eu posso buscar em Sobral. Pode buscar em Sobral, pode copiar Perfeito. Da Inglaterra, pode copiar de Singapura, de quem você quiser. Tá. Existem currículos no mundo para você copiar. Okay. Tá? O de Sobral está fácil porque está em português. Tá. E está muito mais detalhado do que dos países desenvolvidos que a gente estudou. Então, currículo, onde estão listadas, hierarquizadas e organizadas as expectativas de aprendizagem, principalmente para a língua portuguesa e matemática, da educação infantil até o final do ensino médio, mas principalmente até o 9º ano, que é quando você constrói o cérebro da pessoa por meio dessas habilidades. Só uma pausa, que você tá falando um negócio que é interessantíssimo aí. Esse currículo de Sobral, se eu sou uma cidade pequena, eu sou aqui do interior de São Paulo, eu sou de Itapevi, uma cidade pequena. Bauru é grande, tá? É uma cidade pequena. Esse currículo ele é impossível de ser aplicado numa cidade pequena pelo fato dela ser pequena. Ele exige que tenha lá um doutor formado em Harvard, ele tem que ter uma estrutura que não teria numa cidade pequena? O impedimento é o segundo item dos meus 4 pilares. Passei, tá. Então, a gente tem currículo, é o primeiro pilar, onde você lista o que o aluno tem que aprender. Você fala assim, olha, o aluno tem que aprender esse exemplo que eu já dei da regra de 3. O segundo item é livro didático. Tá? Didático. Livro didático. Tá. Porque, entendam, ouvintes, o professor, ele, por melhor que seja a formação dele em qualquer lugar do mundo, o que vai para a sala de aula para o aluno trabalhar e o professor observar, então o professor diz, olha gente, regra de 3 é isso aqui, explica os conceitos, dá um monte de exemplo, resolve o problema na frente dos alunos, depois bota os alunos para fazer problemas de regra de 3, tá? Isso é uma sala de aula. Esse material que ele põe os alunos para trabalhar,
Não é ele que faz, meu Deus do céu. Tá? A pessoa não consegue dar aula, programar, corrigir atividade, tratar dos alunos, não consegue, não faz. Ele pega algum outro professor, alguma outra pessoa especialista, desenhou as atividades. No Brasil, a gente chama isso de livro didático e ela vem de uma maneira geral, porque os municípios às vezes não têm dinheiro para comprar o seu próprio material se for comprar a preço de mercado. Então, por isso que tem o Programa Nacional do Livro Didático. Então, quando a gente fala livro didático, é o caderninho de atividade que vai falar para o aluno, olha, um metro, assim, para 1 metro de tecido eu preciso de 50 centímetros de renda, né? Para 3 metros, quantos eu vou precisar? Regra de 3, né? Sim. Então, esses problemas todos vêm prontos para a sala de aula por meio de caderno de atividade, sequência didática, o nome que você quiser, mas o conjunto delas a gente chama no Brasil de livro didático e existe um Programa Nacional do Livro Didático. Então, o material de ensino de sala de aula é o segundo pilar. E ele, em geral, ele é feito pelas autoridades educacionais no sentido de que elas fazem os editais, elas impõem os limites e o padrão de qualidade e as editoras produzem, tem que seguir, que é como a gente faz aqui, mas se o edital for ruim, o livro vai ser ruim também, né? Professora, pausa. Vou para o terceiro item. Pausa, professora. Se Sobral achar que nenhum dos livros que estão ali serve, ela pode pegar um livro fora ou só aquilo que o MEC liberou? Não, o que Sobral fez? Porque quando a gente estava escrevendo o currículo, no meio das reuniões, sempre alguém batia a mão na testa e falava, meu Deus, não há livro didático para dar esse currículo. Aí eu corria para o prefeito e falava, prefeito, não tem livro didático para dar, vai ter que comprar. Ele falou assim, nós vamos resolver, calma que nós vamos resolver. O Sobral está fazendo isso como? Botou os próprios professores, porque a partir do momento que você diz que o menino vai ter que saber regra de 3, com esse nível aqui de conhecimento, resolvendo problemas, por exemplo, de 1, 2, 3, 4 etapas, né, que envolvam regra de 3 no terceiro ano, o professor falou, é isso que você quer? Então ele senta e escreve. Mas se você fala para ele que ele só vai saber fração no 6º ano, que é o que está na Base Nacional Comum Curricular, ele não vai escrever uma atividade de regra de 3 para o terceiro, tá? Então, Sobral, o povo lá de Sobral juntou um grupo e começaram a escrever sequências didáticas próprias. Que, aliás, era a estratégia de Sobral desde a hora que eles resolveram alfabetizar todo mundo com 6 anos, lá atrás, no ano 2000. Porque não tinha livro didático que fizesse isso. A sequência didática não é um livro didático. Ela é uma sequência feita... É uma apostila que eles fazem lá. O livro didático é o conjunto das sequências didáticas que é feito por uma editora. Mas você pode pegar folha. Você pode pegar folha de atividade de vários livros diferentes. Se a gente nadasse em dinheiro, tá? A gente podia pegar... Os municípios podiam pegar vários livros didáticos diferentes e pegar as melhores folhas de cada um, que isso é que faz... Nas boas escolas particulares fazem isso, né? E faz sequência... A sua própria sequência. Sim. Mas desenhar a própria sequência, como eu disse, o professor não faz. Sim. A terceira questão é a avaliação. Então, eu falo assim, ele vai saber regra de 3, está aqui o livrinho para ensinar a regra de 3 e botar as atividades para ele fazer, e o professor observa pelos erros e fala, e ele entendeu errado. Então, peraí, pelo erro que ele cometeu na tarefa, ele vai lá, corrige e ensina o menino a fazer certo, né? Porque os erros também são sistemáticos, então você já sabe qual é o remédio. Aí, a prova, o que tem? Regra de 3, com aquele problema que você disse. Então, se você disse que o padrão que você acha bom para o aluno é saber fazer resolver problemas de regras de 3 em 1, 2, 3 etapas, né? Que você começa com primeiro uma descrição, você tem que resolver um problema, depois você resolve outro, até chegar na resolução que envolva a regra de 3. Então, as provas têm que ser feitas dessa maneira. Sobral masteriza isso. Sobral tem uma central de avaliação que quando chega um pesquisador de fora e vê aquilo, os caras desmaiam na porta da casa, chama Casa da Alfabetização, né? Agora é mansão da alfabetização, mas é um negócio com as bases de dados, com tudo, é uma coisa que para os pesquisadores assim, que estiverem ouvindo, assim, é uma coisa que as pessoas caem de costas quando vêm, tá? Tudo organizado, 20 anos de avaliação registrada nos computadores, com gravação. Todos os alunos de Sobral têm a fluência gravada desde o primeiro ano, tá?
Ele tem que ler um texto de 50 palavras por minuto, 60 palavras por minuto, aquilo é gravado, depois com as perguntas de compreensão. Então, a avaliação, terceiro pilar. Então, primeiro currículo, Sim. segundo livro didático, terceira avaliação. E o último, que é o que dá sustentabilidade a tudo isso, é a formação docente, né? O professor. Então, o professor, ele teria que, idealmente, para a gente economizar recurso do brasileiro em geral, particular ou público, idealmente, na sua graduação, já aprender isso, já aprender currículo, já aprender didática da regra de 3, já aprender a fazer avaliação, já aprender a lidar com o aluno, mesmo que ele seja bagunceiro, mesmo que ele seja pobre, mesmo que ele seja mal comportado. Tem técnica que ele deveria aprender na graduação. E a formação continuada, que em geral é paga pelo empregador, que no caso brasileiro 80% é público, né? Tem que dar conta disso. Então, se ele saiu da graduação e não está muito bem dominando como é que ensina a regra de 3, então você vai ter uma formação, né? Se você faz uma avaliação no seu município, percebe que os meninos não estão entendendo os conceitos, né? E anotação, ou sei lá o que for, qualquer aspecto que leva ele a entender a regra de 3, você, na avaliação, se ela for bem desenhada, você identifica onde que o aluno não aprendeu e aí você dá o remédio, né? Então, a avaliação é o termômetro. E aí, um dos remédios é a formação docente. Os nossos professores não estão sabendo ensinar, ou eles próprios não sabem a regra de 3, que é muito comum, Sim. né? Então, a gente precisa fazer uma formação específica para que ele possa, então, ser um bom professor desse item, dessa expectativa de aprendizagem. Então, os 4 pilares, mais uma vez, currículo, livro didático, avaliação e formação docente, que aí dá sustentabilidade, porque daí você começa a girar um círculo positivo. Sim. De que o próprio professor pode atualizar o currículo, contribuir para a produção das atividades, das sequências didáticas que fazem parte do livro didático, fazer as avaliações, que é o que Sobral conseguiu fazer. Sobral é uma máquina pedagógica, porque está tanto tempo fazendo direitos, fazendo as perguntas, fazendo e respondendo corretamente as perguntas de como é que eu faço para o aluno aprender mais, que tem uma equipe já azeitada e com experiência para fazer isso. Então, montar uma máquina pedagógica efetiva depende dessas 4 coisas. Suelen, pega a tua turminha de Bauru aí, junta a tua turminha aí, vai lá visitar Sobral, vai visitar lá, vai ver como é que as coisas estão entra andando. No site. Entra no site da secretaria e pega o currículo. Sim, tá tudo lá, né? Que tá coisa impressionante, né? Cara, eu não sei te dizer o que. Eu passei por momentos aqui de total desespero, sabe? De repente você, cara, tá tudo na mão, tem que fazer, precisa a vontade política de fazer acontecer, mas só ela não basta. Também tem os inimigos que não querem deixar acontecer. E acho que a lição que fica aqui, que é uma coisa que eu tenho batido, eu trouxe aqui alguns deputados do Novo. O Alexis Fontaine veio, o Paulo Ganimi, o Marcel Van Hatten vieram aqui, né? E na conversa com eles, o Alexis falou para mim aqui, falou, cara, a maior parte do meu tempo eu gasto tentando impedir que coisas aconteçam. E eu não estou construindo nada, eu estou lá parando, eu brecando, porque senão vem horrores, né? E esse trabalho de impedir não aparece. Que é o que todo mundo fala, que o Bolsonaro passou 28 anos sem fazer nada. E ele fala isso. E vocês não sabem o que eu impedi de porcaria de acontecer. Exatamente, né? Então, isso, e a tua história é bem isso, né? O tempo que você ficou pulando de vagão em vagão ali para impedir que as coisas acontecessem, isso não vai entrar, né? No teu relatório final não vem, né? Não aparece a produção, né? Ah, que loucura. Temos razões para ter esperança? Temos. Temos? Esse teu temos aí foi meio... Não, eu acho o seguinte, é o que você acabou de dizer, as coisas estão aí. Sim. Você pode escolher comer o do bom e do melhor que está aí na mesa, né? Mas você tem que ter discernimento para selecionar o que é bom e o que não é. E você pode cair nessas esparrelas aí que chovem. O problema é isso, que as esparrelas, elas chovem na sua cabeça. Sim. As boas soluções, inteligentes, de escola eficaz, etc. e tal, você tem que procurar escondido dentro de gaveta. Né? Porque elas são incômodas para quem detém o poder, para quem está ganhando dinheiro com essa situação atual do Brasil na educação. Né? Sim. Então, se as coisas funcionarem, o mercado vai mexer. Né? As editoras mudam de lugar, escola privada muda de lugar, né? Então, sindicato muda de lugar, quer dizer, as relações de poder e de ganho financeiro
né, que tem na educação hoje, elas estão sustentadas nesse contexto. Se você altera esse contexto, há uma dança das cadeiras. E aí quem está sentado na cadeira não quer que ela aconteça, né? Tá fazendo o que agora? Continuo de consultora e ajudando o MEC naquilo que é possível. Quando me pedem ajuda, eu estou sempre pronta para ajudar. Teu livro tá no prelo? Como é que tá? Não, eu tenho escrito vários capítulos. Teu blog tá onde? Não, eu Como é que é? parei porque assim, eu escrevi, agora que estão saindo, meu trabalho do ano passado, né, para além da secretaria, que foram 3 capítulos de livro, agora que estão sendo publicados. Mas vão sair aonde? É cada um livro. Um já saiu, que foi um capítulo sobre dados de educação que eu escrevi para a ENAP. Tá. Já saiu. Agora tem o relatório da Conab, que é um trabalho que eu fiz para o MEC, que é esse que eu disse da comparação dos currículos em relação aos itens essenciais da PNA. E agora tem um outro sobre alfabetização, que eu revisei anteontem, que vai para a editora também. Legal. E aí eu estou escrevendo mais um sobre matemática. Eu sempre tenho vontade de voltar a escrever no blog, mas não dá tempo. Tá. Se a Suelen lá de Bauru quiser falar com você, como é que Só faz? me ligar. É só te ligar? É. Onde é que ela acha o teu contato? No Twitter. Pode ser No pelo próprio Twitter. Twitter. Perfeito. Tá bom. Legal. Olha aqui, que história fantástica. Você é mais uma que senta aqui contando que os dragões são muito mais inteligentes, mais numerosos, maiores, e tem um monte de dragãozinho em volta que toda hora chega, e batalhar contra eles é muito complicado. Não tem solução fácil, não tem solução simples, e a gente devia estar preocupado em fazer o barco andar em vez de tentar dar porrada no capitão, né? Capitão, tirar o capitão, deixa andar, cara, deixa andar. Se ele chegar no porto, vai ser bom para todo mundo, né? E lá na frente, troca. Na hora da eleição, não gostou, troca, né? A figura do dragão é interessante porque o dragão tem asa e cospe fogo, né? Sim. Então, ele contra nós, os seres humanos guerreiros, por mais armados que nós estejamos, né? Lembra aquela Game of Thrones, a cena final, né? É injusta. Então você entra com o seu CPF num cargo de comissão para tentar ajudar o governo, e lá dentro tem o cara que está sentado, protegido pela estabilidade profissional, ganhando um salário estratosférico e cheio de amigos dentro do governo, né? É desigual. Sim. A competição, né? No fundo, eu escrevi isso no meu blog, ou foi na entrevista que eu falei, já não me lembro, na Gazeta. É assim, as pessoas querem te derrubar porque senão você vai atrapalhar a vida delas. É o deep state, né? É o establishment, é o estamento burocrático, né? Brasileiro que às vezes está só preocupado com a sua posição pessoal, mas às vezes também está a serviço de outrem, né? Sim. De gente com interesses maiores. E essas pessoas são dragões. Elas têm cobra com asa, né? Basicamente, que é o dragão, além de cuspir fogo, né? Então, é um problema. Ilona, obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado pela conversa, foi muito legal. E espero que a gente tenha aí chance de levar essas tuas ideias adiante. Quem sabe a Suelen entra em contato com você e fala, vamos dar um jeito em Bauru aqui. Vai ser um prazer, ela tem cara de ser muito gente boa. Ela está fazendo acontecer lá. Obrigado. Obrigada.